Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Bruno Clemente. Como eu mencionei para alguns alunos que já tiveram aula presencialmente comigo, eu pretendia fazer esse vídeo ou esse conjunto de vídeos. Por que conjunto de vídeos? Porque ao invés de fazer um vídeo maior, eu pretendo fazer alguns vídeos menores, para que fique mais fácil de consultá-los. Eu já tinha mencionado sobre essa proposta anteriormente, tá? Então vocês vão ver um aumento aí no número de vídeos publicados, porém, eles têm a ideia de serem vídeos um pouquinho menores, tá bom? E o objetivo é justamente a gente trabalhar essa questão que é o som, que é o conteúdo que a gente iniciou essa semana. Essa semana ela é dedicada mais a essa parte teórica, tudo bem? Para que na semana que vem a gente já comece com a atividade prática desse conjunto de semanas. Serão 2 semanas, tá? Então a próxima e a outra, ambas serão utilizadas para vocês realizarem uma atividade bem específica aí que eu já venho conversando com o pessoal, tá bom? Mas então vamos lá para o que a gente tinha para falar nesse momento. Só vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, mostrar o AVA como está hoje. Então nós temos aqui a semana já iniciada de som, material do professor Davi, que ele já tinha produzido, já disponibilizei desde o início, né? Junto com a apresentação de slides que eu vou mostrar para vocês aqui agora, alguns textos e vídeos para vocês darem uma conferida depois, e uma matériazinha bem bacana sobre o Shazam, explicando como funciona, assim como a atividade dessa semana que algumas pessoas já começaram aí a desenvolver, tá certo? Vamos dar uma olhada no material. Eu não fiz esse material sendo um professor de biologia, tá bom? Ou seja, algumas coisas que a gente vai discutir aqui, com certeza elas serão mais detalhadas em outras disciplinas e tal. Mas são importantes para a gente compreender o assunto que a gente está falando, tá bom? Que é justamente a questão do som. Então é importante a gente entender um pouco essa teoria por trás antes da gente começar a mexer na utilização, tá bom? O que seria som? É um fenômeno físico que é produzido pela vibração da matéria. Então a gente tem ali, por exemplo, a corda de um violino, as cordas vocais, que no caso a gente tem aqui, né? E elas vibram no momento que a gente tenta falar alguma coisa, uma batida de palmas, etc. Há várias formas aí da gente ter esse fenômeno dessa vibração da matéria, né? E aí, no caso, a vibração da matéria faz com que as moléculas vizinhas também vibrem, criando uma variação de pressão. Como é que isso funciona? Ela se espalha no formato de onda, tá bom? Ela se espalha como se fossem círculos concêntricos. O que é isso? Mesma coisa de você ter um balde de água e você pingar uma gota. Então ela vai sair no formato de onda, tá? Para todos os lados ao mesmo tempo. É por isso que eu não consigo falar em cone, né? Eu não conseguiria falar e só as pessoas dentro de um cone me ouvirem. Todo mundo me ouve mesmo que esteja nas minhas costas. Então isso é muito importante, acontece por conta da alteração de pressão, tá bom? E outra coisa, no momento que isso chega no nosso ouvido, isso é processado e aí então a gente transforma isso em sinais que o nosso cérebro é capaz de compreender. Vamos entender rapidamente como é que isso funciona, mas a gente usa uma peça muito importante do nosso corpo, né? um órgão muito importante do nosso corpo, que é o tímpano. Então o tímpano, na verdade, ele é uma membrana, tá? E essa membrana ela tem um movimento para dentro e para fora. E de acordo com a pressão, se ela for alta ou baixa, ela vai para um lado ou vai para o outro, tá bom? A alta pressão atinge o tímpano e faz ela se mover para dentro, baixa pressão faz ela se mover para fora. Então essa é uma imagem de um tímpano, para vocês terem uma noção. Observa que ela é uma membrana bem fininha, tá bom? E essa membrana bem fininha, ela tem justamente como objetivo reproduzir esse movimento, tá? E ao reproduzir esse movimento, a gente está transformando a onda em energia mecânica, em energia de movimento, vocês já estudaram na disciplina de física, tá bom? Coisas importantes da psicoacústica para a gente entender. Primeiro, intensidade é o que a gente conhece como amplitude e nos permite identificar se o som ele é fraco, uma baixa amplitude, ou se ele é forte, uma alta amplitude. Então ele está relacionado com a energia da fonte, né, das vibrações que vêm da fonte que estão emitindo essa onda. Se você fala com baixa intensidade ou com alta intensidade, baixa ou alta amplitude, tá bom? Outra coisa importante é a altura, que está relacionada aí à questão da frequência. É o número de vibrações que são feitas na unidade do tempo. Então, uma coisa que é importante é o seguinte: quanto mais frequência, mais agudo o som é. Então, observa que entre agudo e grave, nós não estamos falando de volume. Nós estamos falando de sons muito agudos e sons graves. Mas você pode muito bem ter um som grave lá no último volume e um som agudo com volume baixo, ou seja, frequência não é volume, tá bom? Isso aí para quem tem um instrumento musical, para quem toca instrumento musical ou alguma coisa do tipo, ou já mexeu com edição de áudio e vídeo, já tem uma noção de como é que isso funciona, tá?
Outra coisa importante é o timbre, que a gente chama que é o envelope, ou seja, o timbre ele tem como objetivo diferenciar os sons que são iguais em altura e intensidade. Imagina você tem lá uma pessoa tocando um dó no violão, uma pessoa tocando um dó no piano. Por mais que sejam na mesma altura, por mais que sejam na mesma intensidade, ainda assim o envelope deles é diferente, que é justamente o que dá a diferença dos dois sons. Tá? Então é um componente muito importante aí. E para a gente finalizar esse vídeo sobre essa parte mais voltada aí da nossa captação do som, eu vou apresentar rapidamente como é que o ouvido funciona. Cuidado, ouvido, não orelha, tá? A orelha é só a parte externa, mas o aparelho inteiro, né, o ouvido, e a gente divide ele em 3 partes, conforme essa imagenzinha bonita aqui. Nós temos o ouvido que a gente chama de externo, que inclui a orelha e principalmente aqui o canal, já vou falar sobre ele. O ouvido médio, onde tem o tímpano que eu mostrei para vocês, e o ouvido interno, tá? Já vou explicar um pouquinho sobre como isso funciona. Como eu falei, o objetivo não é ser uma aula de biologia, é explicar o que a gente precisa nesse momento. Vamos lá. Ouvido externo tem basicamente o pavilhão auricular e uma coisa muito importante para nós, que é esse meato acústico, tá? E ele serve para que a gente consiga conduzir os sons até o tímpano. Outra coisa importante dele é a localização espacial, ou seja, é isso que garante que a gente consegue se ouvir, tá bom? Eu dei um exemplo em sala, a gente fazer, por exemplo, aquela brincadeira de Marco Polo, né? Então uma pessoa grita, as outras têm que responder. Então é graças a ele que de olhos fechados eu consigo ouvir uma pessoa e ter uma noção de que sentido veio esse som, tá bom? Isso aí faz parte da localização ali dentro do ouvido externo. Depois nós temos o ouvido médio, onde a gente transforma vibrações em onda em sinais mecânicos, que é o movimento do tímpano, tá? E a gente tem basicamente essa transformação sendo realizada aqui. E no ouvido interno a gente transforma esse sinal mecânico, né, num fluido interno que pode ser transferido lá ao nosso cérebro. A gente vai transferir esse sinal mecânico num sinal nervoso que seja transferido para o nosso cérebro para que a gente compreenda que o som foi recebido. Beleza? Coisas importantes para lembrar aqui: nosso ouvido é muito complexo, beleza? É um sistema muito complexo. E outra coisa importante, ele ignora defeitos aí em sinais assumidos como irrelevantes. E eu vou mencionar disso um pouco mais para frente quando a gente falar sobre compressão de áudio. Eu volto nisso no próximo vídeo, tá bom? Eu vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito extenso. Daqui a pouco eu retorno com mais um. Valeu, pessoal. Qualquer dúvida não deixem de me mandar, tá bom? Grande abraço.